Bom dia, meu nome é Letícia Alves. Eu vou apresentar junto a Rodolfo, Maria Luísa Feliciano, Catiane Alisson e Melissa uma interpretação do texto Arroio das Antas, de José Guimarães Rosa. No conto Arroio das Antas, a protagonista, Drisilda, de 15 anos, se torna viúva precocemente. Essa realidade, porém, traz duas perspectivas de leitura. Uma viuvez considerando a expectativa de vida de seu marido, que, observando a época, já beirava os 75 anos, e uma viuvez condicionada ao fato de que uma menina de apenas 15 anos já vivenciava o luto conjugal. Qual a causa desse infortúnio? Vocês devem se perguntar. Procurando responder essa questão, é possível perceber que o autor busca evidenciar uma traição. E essa traição envolve o irmão de Drisilda, uma mulher terceira e o marido de Drisilda. Essa constatação se dá porque o narrador revela que o irmão de Drisilda matou o cônjuge de sua irmã por estarem afeiçoados a uma mesma mulher. Notavelmente, o consorte de Drisilda não exercitava algumas virtudes para a conservação de seu casamento, como lealdade e respeito. Vem então para a moça dois tipos de desgosto, seu irmão preso e o marido morto. Sim, um período bastante difícil para alguém se estabelecer emocionalmente, de maneira que Drisilda padece em sua casa sob os olhos de sua mãe. Não contente, sua responsável sugere à menina que faça uma viagem para um vilarejo pacato, chamado Arroio das Antas, a fim de que a jovem conheça novos ares. E sem pestanejar, Drisilda aceita e as malas começam a ser feitas. Lá, Drisilda conhece 3 senhoras, dentre elas Edmunda, todas bastante alegres e já viúvas. Conseguem compreender a dor que a moça sofre. No entanto, suas intenções para com a jovem envolvem fazê-la rever seus valores como mulher, isto é, compreender que sua vida é muito mais do que um marido ou uma casa para cuidar, de modo que buscam estimular nela o interesse pela vida, pelo trabalho, pelas artes e principalmente esquecer seu esposo. Sim, muito admirável situações grandemente relacionadas ao modernismo, movimento artístico, literário, social e político que marcou o século XX. Suas características abarcam a crítica à tradição, valorização do cotidiano e nacionalismo. Podemos observar que todos esses traços se encaixam no enredo ao analisar sua construção e abordagem, criticar o papel da mulher na sociedade e trazer temas do dia a dia brasileiro para a narrativa. Voltando para a história, o tempo passa e Drisilda se recupera da tragédia que aconteceu a seu marido. Agora tem atividades com as quais deve se ocupar, além da sua casa, como trabalho e se desenvolver como pessoa, para a felicidade de 3 senhoras que observavam tudo de perto. Tudo ocorria como planejado. Um ponto não foi contado. Havia outro objetivo para a vinda de Drisilda ao vilarejo, organizado pelo trio de idosas. O lugar que viviam abrigava os senhores e as senhoras que já estavam com idade avançada, de maneira que habitantes mais novos sempre se retiravam de lá para a metrópole, a fim de mais oportunidades e desenvolvimento. Ou seja, aqueles que já não contribuíam para a ascensão da cidade grande economicamente, já não eram úteis, de maneira que deveriam buscar em um lugar propício à sua condição de vida atual, ao qual se restringiria a aguardar o desfecho da véspera, que é mencionado no texto, o que discrimina, em outras palavras, a morte. Nesse ponto, compreende-se a ideia de os matáveis, né? Todavia, considerando a mesma noção de população envelhecida, as velhas mulheres já projetavam o futuro e viam um declínio total do vilarejo, pois todos ali faleceriam e o local ficaria inabitado. As pessoas que povoavam o Arroio das Antas tinham uma função social que explicitamente é criticada pelo modernismo e sutilmente revelada no conto.
Eles viviam em função dos mais fortes, à margem de todas as regalias. Do contrário, não haveria ninguém para incentivar o funcionamento da região para a produção de comida e outros setores primários que mantinham a estabilidade dos que, aspas, mereciam viver, alocados nas grandes cidades. Dessa forma, enxergaram em Drizilda uma luz e esperança. Ela traria novas vidas àquele lugar. Ela era como uma semente apta a germinar, a qual daria muitos frutos. Por fim, conhecemos o moço, um jovem que chega ao pequeno arroio das Antas e conclui a nossa história com um toque romântico, de amor e paixão. Drizilda e os jovens, sem sombra de dúvidas, eram a revolução, que de forma pertinente adentraram o pacato lugar. O conto pertence ao livro Tutameia, como sendo o segundo conto da obra escrito por João Guimarães Rosa. O livro foi publicado em julho de 1967, pouco antes de seu falecimento em novembro do mesmo ano. É difícil dizer por que Guimarães Rosa escreveu sobre isso, tendo em vista que seus textos são completamente complexos. No entanto, vale acentuar que a coletânea Tutameia aborda questões existenciais, culturais e humanas com a característica profundidade filosófica e poética do autor. Cada conto é uma exploração da complexidade da vida, da natureza humana, muitas vezes desafiando as convenções literárias tradicionais. E nesse caso, muitos de vocês sabem que, à época, estava eclodindo a ditadura militar aqui no Brasil, demarcando uma era de grande repressão, uma maior intensidade das tradições e costumes e a imposição violenta que os militares e adeptos do regime ditatorial buscavam, entre aspas, convencer a parcela da população não apoiadora a seguir. Não contente com essa realidade da época, José Guimarães se demonstrou um grande crítico da ditadura e, inclusive, a causa de sua morte, segundo alguns artigos, se deu em virtude de um disparo de arma de fogo por um policial dos órgãos de repressão. Após José Guimarães ter integrado uma manifestação de estudantes da Universidade de Mackenzie. Para finalizar, é possível perceber que uma das grandes motivações de Guimarães para escrever essa coletânea foi justamente tentar expressar e fazer refletir a realidade da época, da década em que aparentemente ele mais sofreu. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!